gostaria de falar de três monstros da nossa sociedade, né? Esses três monstros têm a ver com a história de vocês, de mim, de todo mundo, né? Vamos lá. O primeiro monstro da nossa sociedade, a gente vai chamar ele de zumbi. Já ouviram falar de zumbi? Já, né? Então, o primeiro monstro é um zumbi. O que é um zumbi? Oi? É um morto que não sabe que está morto, né? E o que ele quer das pessoas? Cérebro. Ele quer comer o cérebro, né? Fica andando lá, brain, né? Então, e o que tem isso a ver com a gente? Na nossa sociedade, o outro, né, aquele que não sou eu, ele é para mim um zumbi. Ele é alguém com quem eu não me pareço, com quem eu não me identifico, e também é alguém por quem eu não me sinto responsável. Não é isso? A nossa sociedade, ela está cheia de zumbis. E muitas vezes nós somos um desses zumbis, né? Isso olhando para o outro. Agora vamos olhar para a gente. O que em mim parece um zumbi? Quando é que eu me pareço com um zumbi? Quando eu só olho para os outros pensando no que ele pode me servir. Eu jogo fora a história dele. Eu jogo fora a personalidade dele. Tudo que eu vejo é que ele tem um cérebro, que é daquilo que eu vivo, né? Então, a nossa sociedade tem esse monstro. E provavelmente é por esse motivo e por causa dos nossos medos que o zumbi se tornou um monstro tão popular. Não é verdade? Vamos para o segundo monstro. O segundo monstro da nossa sociedade é o Frankenstein. Vocês conhecem a história do Frankenstein? O Frankenstein é um personagem que tem pedaços de vários corpos que foram unidos pelo Dr. Frankenstein e um corpo que foi construído. Quando é que nós parecemos um corpo construído de muitos pedaços e que não sabe de onde vem? Porque essa é a característica do Frankenstein. O Frankenstein não sabe de onde vem. O Frankenstein não sabe que ele pertence a um mundo. E mais ainda, o Frankenstein não sabe quem é o seu criador. A gente se parece com isso de vez em quando? Uma pessoa despersonalizada, uma pessoa que contém pedaços de muitas coisas, mas que não se parece com coisa nenhuma, né? Esse monstro, ele diz para nós, né? Ele fala para nós da nossa busca, da busca que nós fazemos por procurar nos encontrar com a gente mesmo. E, sobretudo, ele busca um Criador. Ele busca alguém a quem se referenciar. No meio disso, quem vai aparecer? Às vezes vai aparecer uma boa pessoa, às vezes vai aparecer um traficante, às vezes vai aparecer uma pessoa que vai mais te atrapalhar do que ajudar, né?
Então, esse personagem, ele tem a ver com a gente. Porque nós somos, às vezes, desconhecedores daquilo que nós somos realmente. Né? O Frankenstein carrega uma vida que ele não sabe a quem pertence, mas que a ele mesmo não pertence. Né? E é nisso que eu convido vocês a refletir sobre esse personagem. O quanto ele não se parece com a gente em muitos momentos. Né? E o quanto nós não somos assim de vez em quando. Né? Então, o primeiro monstro, o zumbi. O segundo monstro, o Frankenstein. E o terceiro monstro, o fantasma. O que o fantasma vem fazer no nosso mundo? Vem assombrar. Mas ele vem cobrar o quê? Ele vem cobrar alguma coisa que foi feita a ele, não é mesmo? Eu vou falar de um fantasma que todo mundo conhece. A minha mãe. Vocês não conhecem a minha mãe. Eu conheço a minha mãe. Eu sei tudo que a minha mãe não gosta que eu faça. Aí eu vou lá e faço. Todos os representantes da minha mãe vão dizer para mim, isso não presta. Não acontece isso? Né? Tanto pro bem quanto pro mal. Né? Às vezes você está indo de bem para melhor, né? Não aparecem os fantasmas que vão dizer para você, não, isso é bobagem, deixa para lá, não é? Então, a gente tem os fantasmas, a gente tem os zumbis e a gente tem os Frankensteins. Todos eles moram dentro da gente, né? E a gente precisa lidar com eles. A gente precisa aprender a conviver com eles. Eles podem ser nossos parceiros também. Porque às vezes, o fantasma da minha mãe vai me ajudar também a fazer uma boa coisa, a tomar uma boa decisão. Às vezes o Frankenstein vai me dizer, espera aí, você está aos pedaços. O que a sua mão fala não tem a ver com o que o seu cérebro está mandando. Não acontece isso com vocês? Acontece, não acontece? Então, é bom que a gente sempre se ocupe disso. Os fantasmas, os zumbis e os Frankensteins, eles não estão fora da gente. Eles estão dentro da gente. E a gente precisa sempre lidar com eles, desfrutar deles. Porque quem não lida com eles não consegue crescer. Quem não conhece o pior de si mesmo não consegue sair de uma vida pregressa. Né? Quantos de vocês já não viram, por exemplo, pessoas que não tomam consciência? Quantos de vocês estão aqui porque todas as portas se fecharam, né? Então, eu queria apresentar essas três figuras para vocês refletirem, pensarem sobre elas e pensarem o quanto elas interferiram e interferem na vida de cada um de nós. Quem estava aqui mês passado? Um monte de gente, né? Lembra que a gente falou que o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus e assim salvar a sua própria alma? Nós vamos falar agora um pouco sobre as outras coisas. As outras coisas que não são o homem. Porque eu quero primeiro tomar consciência, essa visão ecológica do mundo, ela é uma novidade.
o mundo nunca teve, assim como nós não pensamos, por exemplo, em comprar ar engarrafado. Você pensa em comprar ar engarrafado? Não. As pessoas do século, até o século XVIII, ninguém pensava em comprar água engarrafada. A gente compra água engarrafada hoje em dia, não é verdade? Né? Então, essa ideia de que o mundo é finito, de que as coisas do mundo têm uma quantidade que vai acabar, isso começou a nascer nos anos 60, de 1960. Então isso é uma novidade. Então, quando Inácio fala que nós somos os donos, quando, né, que o mundo é criado para a gente, nós temos que entender que nessa perspectiva de que o mundo é criado não para eu explorar ele. Né? O que pensavam um dono de escravo quando compravam um escravo? Explorar ele pelos 7 anos que ele ia viver, com o máximo de chicotada que desse. Não é? Ele não pensava no humano, no negro como um humano como ele. Né? Então, nós temos que pensar não como dono de escravo quando a gente pensa no planeta ou quando a gente pensa nas coisas. Entendeu? Nós temos que pensar como companheiro desse planeta. Ele é um ser vivo que, como nós, precisa de cuidados. Ok? Então é nesse sentido que eu quero convidar vocês a verem as outras coisas. Claro que São Francisco de Assis já viu isso em 1200, mas nós ainda não chegamos a esse Essa ponto. Visão é uma visão muito importante. São 3 visões importantes que Santo Inácio teve. Essa é a primeira, a visão do rio Cardoné. Ele estava na beira do rio, olhando o rio, né? E vendo as plantas, vendo a forma como a natureza se conversa entre si, né? Ele então percebeu que aquilo era vida e que a vida havia vindo por Jesus e que ela também voltava por Jesus. Então ele via em Jesus um caminho, não um caminho de pedras, mas um caminho de vida, né? Pelo entendimento. Então, e aí eu vou dar um exemplo que São Paulo dá, né? Que ele fala sobre o que significa essa vida. Pensem na eternidade. Vocês têm uma ideia de eternidade, não tem? O que são 100 anos? O que são 100 anos? E diante da eternidade? Água. O que são os nossos 80 anos? Que a gente vive normalmente. Diante da eternidade, Menos ainda. nada. Né? Então, o que ele fala é o seguinte: nós, por mais que vivamos, não seremos, a nossa vida não será relevante. Então, assim como você olha a vida de uma formiga, eu acho que é 5 dias, né? Alguma coisa assim. A vida da formiga é uma coisa muito breve. Ela deve olhar para nós e falar: puxa vida, como eles vivem. Né? Assim como a gente olha para o elefante e fala: puxa vida, né? Ou para a tartaruga, né? Então, todas essas manifestações de vida, elas são manifestações de Deus, né? Cada uma seguindo a sua natureza. E você é uma manifestação de Deus, seguindo a sua natureza, né? Você já viu sair uma flor no umbigo dele? Não viu, né? Não.
Mas a flor faz flor. Ela é mais inteligente que ele? Né? Ele consegue pensar. Já o gato está condenado a ser gato. Né? E você, faça o que faça, o gato não vai conseguir deixar de viver segundo a natureza dele. Já a gente consegue. E por isso, a gente pensa que é mais inteligente que o gato. Né? Você já viu o seu bumbum azul brilhando à noite? O vagalume faz isso. Ele é mais inteligente que você? Entendeu? Mas ele deve achar. Você não acha que ele pensa? Eles nem brilham o bumbum. Não serve pra nada esse povo. Entendeu? E a gente sempre partindo do nosso princípio como se nós fôssemos mais. Então, as outras coisas existem. Lê de novo o cabeçalho lá. As outras coisas existem. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o ser humano, para ajudá-lo a atingir o fim para o qual é criado. Salvar a alma. As outras coisas servem para a gente, para nos servir, para que a gente consiga salvar. Né? E aí no próximo mês a gente vai falar do terceiro passo. Então, o que eu quero propor esse mês é que vocês pensem nas coisas como elas são. Elas estão ali para me servir. Eu até falei com o Ricardo agora. Né? Olha para um vaso, olha para ele e fala assim: puxa vida, como é que eu posso servir a esse vaso para ele ficar mais bonito? Olha para o chão, como é que eu posso servir a esse chão para ele ser mais brilhante? Olha para ele, como é que eu posso servir essa pessoa para que ele seja mais feliz? Entende? Nós temos que trabalhar dentro da nossa mente uma forma de conseguir olhar para as coisas não dessa forma utilitarista, mas olhar para as coisas com a vontade de servi-las. Olha para minha família. Para que serve minha família? Entendeu? Não. Como é que eu posso servir a ela? Né? Vocês percebem que no momento da dicção, a gente só consegue pensar em como as coisas servem pra gente? Não aconteceu isso com vocês? Né? Essa visão utilitarista, ela não é privilégio de vocês. Essa é a visão que o mundo nos propõe e impõe. Né? E é contra essa visão que a gente tem que lutar, para que a gente consiga não ficar escravo dos próprios desejos. Existia um grande filósofo chamado Kant, e o Kant dizia uma coisa maravilhosa: a única pessoa capaz de ser livre é aquela pessoa que faz o que não quer. Eu só sou livre quando eu consigo fazer o que eu não quero. Porque se eu só faço o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. E aí, como é que a gente fica diante disso? Percebem o quanto não se é livre nesse mundo? Percebem o quanto essa cultura hedonista de obedecer aos próprios desejos vai nos levando cada vez a uma escravidão mais profunda? Quando os homens... Por que um grego era escravo? O grego, ele ia para a guerra. Quando ele ia para a guerra, ele estava vestido de soldado. E qual é a função do soldado? Guerrear. O soldado foi pego, perdeu a batalha. Em vez de morrer, ele resolveu ficar prisioneiro.
O que ele perde? A sua função. Um guerreiro que perde não é um guerreiro. Portanto, ele nasceu para uma coisa e não faz aquilo para o que ele nasceu. Então, esse homem pode e deve ser escravizado. Esse é o pensamento do grego e do romano. Dá para entender esse pensamento? Então, agora, quando existia também, junto com isso, o dono de escravo, vamos ver, como é que é o teu nome? O Rodrigo. Rodrigo ganhou a guerra e ficou com 200 escravos. Quando o Rodrigo olhava para os escravos, ele não olhava como o dono de escravo brasileiro olhava para o negro. Ele tinha um nome chamado, principalmente pelos romanos, de pater potestas. Ele tinha um poder. Então ele tinha um poder de vida e morte sobre qualquer escravo dele. Mas ele também era responsável por aquela vida. Então, se ele não pudesse dar comida, ele não poderia ser responsável pela vida. Então, durante o tempo dos romanos e até o mercantilismo, toda vez que eu tinha um escravo ou um servo, eu tinha que prover para ele o tanto de alimento que eram necessário para que ele pudesse viver e dar comida para sua família. O que o capitalismo e o mercantilismo fazem com a gente? Qual é a novidade? Eu não sou mais escravo, mas também não sou responsável por você. Eu tenho um salário para te pagar, eu te pago. Ah, mas não é o suficiente para a sua vida. Foda-se. Eu só posso te pagar isso. Então o princípio passou a ser não mais o princípio daquilo que a pessoa necessitava para continuar viva, mas é o princípio, passou a valer o princípio do dinheiro que eu quero dispor para te pagar. Deu para entender? Então, esse é um princípio que já começou maluco. Mesmo que houvesse escravidão, mesmo que houvesse um sistema, ele não aceitava que as pessoas não pudessem ter o mínimo para subsistir, né? E o mercantilismo tira isso, o capitalismo tira isso, o socialismo também tirou isso, para vocês refletirem um pouco, isso para ajudar, né? Para ajudar na caminhada de vocês, refletir sobre essa questão, né? Então, o que acontece nos nossos dias, né? Eu compro um celular, mas como eu sou um cara bacana, eu quero ter um celular, sei lá, um iPhone 8,5, né? Que vai custar R$2.000. E aí eu me complico todo, fico devendo um monte, e todo mês eu sou escravo. Todo mês eu preciso pagar aquela minha parcela. E não só isso, né? No meio disso eu tenho que dar comida, no meio disso eu tenho que fazer não sei o que lá, no meio disso o pneu fura, no meio disso o carro quebra, né? E aí a gente não vai vivendo, vai capotando. Eu não sei, lá em Bragança é assim, não sei como é que é aqui em São Paulo. Eu sou de Bragança, é verdade. Né? Na Argentina acho que é assim também, né? Então a gente passa né? O que eu coloquei como prioridade? Vamos dizer, coloquei como prioridade, como Deus, né? O meu objeto, o celular. Deus desce para o lugar de coisa. E os outros? Entendeu?
Às vezes eu transformo as outras pessoas em objetos e me coloco como Deus. Então o convite é colocar Deus no lugar de Deus. Colocar as coisas como coisas que nos servem. Mas elas não só nos servem, nós também somos responsáveis por elas. E colocar os outros como irmãos, como pessoas que têm não só o mesmo direito, mas têm a mesma importância. E o convite que Santo Inácio faz nesse exercício espiritual é realmente, olhem para as coisas, vejam, né? Vejam como elas servem para vocês, mas olhem com alegria e vejam o quanto vocês podem servir as coisas também. Porque nenhuma coisa nesse mundo, viva ou morta, subsiste sem cuidado. Experimenta usar um carro sem cuidar. Entendeu? Todas as coisas que estão à nossa volta existem para nos servir. Mas todas as coisas e pessoas que estão à nossa volta demandam cuidado, atenção e carinho. Então olhemos uns para os outros, olhemos para as coisas, né, e nos coloquemos no nosso lugar de dominadores e cuidadores dos outros.